Olá a todos da TV Cidade. Seguimos nossas gravações mantendo todos os protocolos de saúde, mantendo um distanciamento, por isso fizemos sem máscara. E vivemos uma época de pandemia, uma época que temporariamente estamos impossibilitados de viajar ou de encontrar pessoas. Então, mais do que nunca, nessa época, as recordações ficam mais presentes na nossa vida. E nada mais que impõe uma recordação como uma foto. E para falar em foto, hoje a gente vai receber a Fran Dalmonte. Olá, Fran, muito obrigada por ter aceito o convite. Com certeza é um enorme prazer estar aqui novamente, né, participando do programa. Ai, muito obrigada. Então, Fran, nós, apesar de sermos jovens, né, passamos por uma revolução no mundo da fotografia, né? Minha primeira viagem, eu viajei com um filme de 36 poses, né? Que tinha que voltar, que tinha que revelar para ver o resultado. E hoje já é tudo muito mais instantâneo, é tudo muito mais tecnologia, muito mais rápido, né? Tu repete quantas vezes for necessário, né? Você também, então, né? Como profissional passou por esse processo, né? Sim, passei sim. Eu, na verdade, com os meus 16, 17 anos, fiz a minha primeira viagem internacional, quando fui residir na Alemanha, e eu viajei com um filme, né, de 36 poses também, e voltei utilizando aquelas câmeras digitais compactas da Sony, que foram as primeiras câmeras disponibilizadas para o consumidor final, né, que te possibilitava ainda, tinha uma qualidade um pouquinho mais baixa, não era ainda comparada ao que era o filme, né? Sim. Mas que gradativamente foi evoluindo e hoje é o que é hoje a questão da foto instantânea, né? Com uma qualidade excelente, né? Então muitas pessoas, né, conhecem a Fran como uma fotógrafa, né? Mas poucas pessoas sabem, né? Enfim... Isso do meu background, na minha vida tua anterior, história, né? Com o turismo, né? Tu trabalhaste muitos anos, então, com o turismo. Isso. Eu trabalhei 7 anos numa agência de viagens em Caxias, na questão de planejamento de viagens, acompanhamento de grupos, organizações de viagens internacionais e até a organização de viagens de incentivo para as empresas, né, e a execução dessas viagens, o acompanhamento, né, enfim, todo o processo, né. Então, tua primeira viagem internacional já foste para residir na Alemanha? Isso. Eu fui fazer meu primeiro intercâmbio numa época que ainda era uma novidade de certa forma, poucas pessoas faziam intercâmbio, mas eu tinha esse sonho, né, de fazer um intercâmbio, conhecer uma nova cultura, enfim, e a minha opção foi pela Alemanha, né. E que cidade da Alemanha? Que região? Uma cidade de Tseven, próximo a Hamburg e Bremen, é mais próxima à fronteira ali com a Holanda e também da Dinamarca. Então, é bem próximo da Dinamarca e da Holanda. Interessante. Eu particularmente gosto muito da Alemanha. Sim, é o país que eu mais... Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela cultura sul, alemã, apesar de ter Alemanha. todo um histórico de família tradicionalmente de origem italiana, né? Você tem dupla cidadania? Não tenho. Júlio? O Júlio tem, eu tenho, na verdade o Júlio, minhas 2 filhas têm, né? E o meu esposo tem. Mas no meu caso dei a entrada sim, mas não é uma coisa que até o momento me fez falta, né, na verdade, né. Não. Muitas pessoas, enfim, se tu não tem um fim muito específico, tu acaba conseguindo viajar, visitar todos os países sem também. Em alguns casos é preferível tu ter o visto do país do que ter só a cidadania italiana, né? Exatamente. Então, dependendo do país, te facilita muito mais já providenciar o próprio visto do que viajar com o passaporte italiano, né? Depende do país, né? E voltando então ao assunto de fotos, né? Então, voltávamos com uma expectativa, né? Que muitas vezes se concretizava, muitas vezes não, com o filme fotográfico, né? Mas sempre se imprimia as fotos, né? Isso, exatamente. É que nem a gente estava conversando antes da gravação do programa, né? Hoje se diz que muitas famílias estão ficando sem memória, porque antigamente as pessoas viajavam com os filmes e para que pudessem ser visualizadas essas fotos era necessário a revelação desses filmes. Exatamente. Então as pessoas voltavam numa ansiedade, né? Iam loucamente lá pro estúdio para fazer a impressão dessas fotos, né, para que pudesse se revelar aquelas lembranças, né, que foram feitas durante a viagem.
e com o tempo foi ficando para a questão do digital. Mas aí tem vamos dizer, os viajantes extremamente organizados que voltam, selecionam as melhores fotos e realizam a impressão dessas fotos ainda, mas uma grande parcela permanece no digital. E acontece muito lá no estúdio, é comum recebermos ligações, né? Eu tive um problema com o meu HD, com o meu computador, perdi as fotos, ou meu cartão de memória quebrou, foi danificado, enfim. Como é que eu consigo recuperar essas fotos, né? Ou ainda, essas fotos vão ficando, tem que ser feito nessa situação, na maioria das vezes. Alguns casos sim, mas na maioria dos casos não. Perdeu-se Então o que eu sempre recomendo é sim continuar com a impressão das fotos, imprimir as fotos digitais as mais interessantes, que te trazem, sabe, que tem uma qualidade melhor, que te trazem uma lembrança agradável, principalmente nesse momento de pandemia. O que eu percebo é que as pessoas estão valorizando muito mais essa questão dos laços familiares, as lembranças que foram criadas ao longo dessas viagens. Que muitas vezes, memórias, revendo essas fotos, você encontra alguma que você nem lembrava do dia, não lembrava de nada do que tinha acontecido, aí vê a foto, vem toda a lembrança, né? Vem a lembrança do que comeu, de como estava a temperatura, do que fez no dia, tudo através de uma imagem, né? Exatamente, e trazer um reconforto de que tudo isso pelo qual a gente está passando vai passar um dia, né? Se Deus quiser, vai passar. Como vieram outras crises e outros problemas, que nem uns anos atrás, a questão do H1N1, que eu trabalhava no turismo na época, né? Não, claro que não tomou proporções que hoje o Covid-19 tomou, mas a foto de um momento bacana é reconfortante. Né? Então a dica é revelar, imprimir essa foto e também daqui a pouco então passarem mais do que uma fonte, uma nuvem, por exemplo, ter um backup duplo, ter várias fontes de backup. Hoje tem a questão da opção da nuvem, né, para fazer o backup pode até dessas retornar para aquele lugar que tu fotografou, mas não é o mesmo momento, né? Não. São situações. Eu, por exemplo, que tive a experiência de viajar inúmeras vezes para o mesmo local. Vamos tratar ali Paris, por exemplo, toda vez que eu regresso para Paris é uma experiência diferente, é um lugar diferente que eu vou conhecer na cidade, é um momento da tua vida diferente, são pessoas que estão te acompanhando, são pessoas diferentes. Eu ouvi uma frase semana passada que me chamou a atenção, que cuidar das lembranças de quem amamos também é uma forma de amar, né? Então, exatamente. Revelar, imprimir, cuidar dessas recordações também é importante, né? Exatamente, é que nem eu sempre digo, às vezes chega uma gestante até mim, eu não curto muito foto de gestante, então eu acho que eu não vou fazer, mas eu já vejo de outra forma, essas lembranças não são criadas pra gente como mãe, entendeu? Essas lembranças são criadas para os nossos filhos. Exatamente. Para que eles entendam a origem, o quão amado e o quão esperado eles foram nesse momento, né? Exatamente. Então, e fotos em viagens, né? Porque a gente tem muito que, às vezes, da expectativa e a realidade, né? Qual é a dica, assim? Qual é o segredo, né? Enfim, a gente também precisa entender, eu acho que, às vezes, uma foto de uma paisagem tem todo um tratamento, tem todo um horário, mas, enfim, nós como mortais, assim, que queremos uma foto bonita, o que a gente pode fazer em praia, uma cidade, ou de noite? Qual é a dica, assim, que vai nos facilitar a vida de viajante? O que eu vejo assim, hoje nós contamos com dispositivos celulares, enfim, com uma tecnologia extremamente avançada. Eu mesma, como fotógrafa profissional, nas minhas viagens não carrego comigo as câmeras profissionais devido ao peso, né? E até por uma questão de segurança, são também. Valores agregados muito grandes para talvez acontecer alguma avaria numa viagem dessas, enfim. Os celulares hoje, eles contam com câmeras muito boas, né? Claro que não vai gerar uma foto a nível profissional, mas já com uma qualidade muito, muito, muito boa, né? A gente tem visto assim muitos clientes nos buscando, por exemplo, eu quero umas dicas de fotografia, ou até no próprio YouTube, canal de YouTube tem lá dicas de como fotografar para um fotógrafo amador, para quem tá viajando, enfim, né? Mas eu como quem já trabalhou no turismo anteriormente, como fotógrafa, como amante de história, né, e amante de
de conhecer novas culturas, enfim, né? Sou apaixonada por isso, né? Eu vejo que assim, o essencial é, antes de viajar para algum lugar, é conhecer e ler um pouco mais sobre esse local, sobre os pontos turísticos, né? Para que as fotos que sejam feitas nesses locais, elas te tragam, além de um conhecimento histórico, um aprofundamento sobre a cultura do local para onde se está viajando, enfim, te traga lembranças posteriores, né? Entendi. Porque é difícil, quando tu está viajando, é difícil, o melhor horário para fotografar é até 10h30, 11 da manhã e depois das 2. Dificilmente tu vai poder escolher o horário que tu vai executar, fazer essa foto para ter a melhor luz, enfim, né? E também, se você quer muito, tem que se organizar. Exatamente. Por exemplo, eu sempre quis muito conhecer a Fontana di Trevi e eu queria fotografá-la num horário que não estivesse muito lotado, que ela é famosa também por isso, né? Por estar sempre lotada, né? Então, o que eu fiz? Eu reservei um hotel próximo à Fontana di Trevi, eu acordei cedo um dia, eu arrumei minha filha, meu marido fez o chimarrão, nós fomos até a Fontana, estava praticamente vazia, nós fotografamos, curtimos também, que eu acho que é importante também, não só fotografou, vou embora, vou pro próximo. Acho que curtir, exatamente, né? Como falou, estudar o local. Estudar o local, a história. Enfim, eu acho que quando tu viaja para um local conhecendo mais sobre a história, é muito mais prazeroso. Sim, passa a fazer muito chegar mais lá na Fontana di Trevi sem saber onde tu tá chegando. Exatamente. Às 3 da tarde, querer ela vazia pra ti... exatamente. Então, eu acho que né? A leitura, hoje a gente tem, enfim, inúmeros blogs, sites, enfim, canais no YouTube falando sobre viagens. Então, hoje a tecnologia tá aí para facilitar muito mais, ao contrário dos primeiros viajantes, né? Quem viajava lá há décadas atrás, que o máximo que eles tinham era um bom mapa, né? E talvez um livro de história com algumas fotos, enfim, era o máximo. Hoje a gente tem a informação ali ao nosso alcance, é só dedicar um pouquinho de tempo para estudar e para leitura mesmo. E também a questão de entender que fotos, às vezes, perfeitas, elas foram muito bem pensadas, foram muito bem editadas, né? Então, às vezes, o mar não é tão azul assim. Para isso que nós até antes da gravação do programa falávamos de aplicativos para edição dessas fotos, né? Então, cada dia que passa vão surgindo novos aplicativos para que facilite, né, o interface do usuário com a câmera do celular e para a publicação dessas fotos no Insta, no Face, enfim, né? Nas redes sociais. Algum aplicativo, então, que tu recomenda? O Lightroom? É que eu uso muito o Lightroom e o Photoshop, que são mais para linha profissional, e ele tem uma opção mais amadora. Isso, exatamente, para o celular. Que dá para daqui a pouco assim, enfim, então, não precisa transformar o lugar, né? Mas assim, às vezes um enquadramento, tu cortar uma parte que daqui a pouco tem muitas pessoas. Isso, dá um corte na foto, melhorar a luminância da foto, a exposição, dar um realce na cor, né? Um filtro legal. Então hoje tem N alternativas. Isso, exatamente. Né? Para dar uma melhorada nessas fotos, né? Com certeza. E voltando para os teus lugares no mundo, né? Então, tu me falaste que moraste na Alemanha e morou também nos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. Na Alemanha eu morei na minha adolescência, eu realizei como se fosse um 4º ano, né, do ensino médio. E regressei para o Brasil, continuei lecionando, eu fui professora de inglês, alemão e espanhol, né, como língua estrangeira, e retornei depois, no meio da minha faculdade, fui fazer uma especialização em marketing internacional nos Estados Unidos. Fiquei quase 2 anos lá, e aí depois retornei para o Brasil. E que cidade, onde que tu moraste? Eu fiquei próximo ali a Allentown, que é no estado da Pensilvânia. Claro, no começo eu fui para Nova York, mas eu sentia aquela necessidade de conhecer um pouquinho mais a cultura americana mais a fundo, porque Nova York é invadida por estrangeiros, né? E aí eu pedi transferência para Pensilvânia, que é um estado próximo, né, em torno de uns 40 minutos de Nova York. E na faculdade onde estudava eu era a única estrangeira, né, na turma, então, e era uma faculdade só para Cedar Crest College, só para mulheres. Então é formação de executivas mulheres. Interessante. Então, claro,
100% mulheres, né? Sim. E aí eu tive a experiência de ter um contato mais próximo com os americanos e absorver um pouquinho melhor da cultura, né? Os Estados Unidos como um todo, tu viajaste muito por lá, o que tu conhece dos Estados Unidos, assim, o que te fascina lá também? Ai, como é que é a tua relação? O que eu vou te dizer, assim, eu sou apaixonada pelos Estados Unidos, assim, eu acho que, como também pela Europa, são, ao meu ver, são perfis completamente diferentes. Dos Estados Unidos, eu conheço ali boa parte da costa leste, oeste, eu só não conheço mais o meio ali do país, porque não é uma região ali que tenha, para mim, muitos atrativos, né? Sim. Mas a região ali de São Francisco, Las Vegas, Los Angeles. Las Vegas eu costumo ir uma vez por ano, onde tem o maior congresso de fotografia mundial, e eu trabalho nesse congresso, né? Eu sou a única brasileira não residente, não naturalizada americana que trabalha nesse congresso, e é onde eu busco sempre me manter atualizada com as novas tendências da fotografia, de casamento, família, enfim, né? Então é uma região que eu sempre viajo todos os anos, né? E Nova York, a região ali de Nova York, depois ali para Chicago, Boston, enfim, aí viajei muito na época que eu residia lá. E Flórida, né? Disney, Miami, então ali com a família, né? Aí a gente aproveita de outra forma. E Las Vegas, começar por Las Vegas. Então, Las Vegas, além dessa questão profissional, né, do congresso, tu gosta de Las Vegas como destino? O que tu gosta lá? Com certeza, eu acho que como é que eu vou dizer, é uma cidade fantasia, sabe? Como se fala de Orlando, né? Para mim é uma cidade onde é tudo perfeitinho, tudo organizado, né? E as coisas funcionam muito. Isso, exatamente. Tu tá andando, aí tá aqui o Elton John no hotel cantando ali, a Britney Spears ali, e a vida acontecendo naturalmente, exatamente, né? Impressionante. Vamos dizer, para mim é um destino exótico. Eu gosto muito de Las Vegas também. Gosto bastante, assim, eu participo de um congresso, reúne aproximadamente 12 mil fotógrafos do mundo inteiro, né, no mês de fevereiro, né, então nada melhor do que Las Vegas para fazer toda a troca de experiências. Na maioria das cidades, um evento com 12 mil pessoas, ou que deve ter eventos maiores também lá, nossa, mexe com toda a estrutura da cidade. Lá não, né? Não faz a mínima diferença. Nem sente, porque a estrutura hoteleira é muito boa, né? Assim, e tem valores bem atraentes, por isso que até Las Vegas é um destino para a questão de viagens corporativas, é um destino muito buscado, né? Se tu vai comparar a hotelaria, o preço da hotelaria de Nova York, de Los Angeles, com a hotelaria de Las Vegas é muito mais barato, né? Exatamente. Então, no mesmo período do ano em que Nova York tu vai pagar uma média de diária de 250, 300 dólares, o mesmo hotel em Las Vegas vai sair por menos de 100 dólares, né? A média da diária é bem mais baixa, né? Que tem em Las Vegas é aquela taxa, né, de resort, né? Isso. E às vezes é maior que a diária, por isso que muitas vezes a gente tem que prestar atenção, exatamente, né? Alguns específicos, que aí, na verdade, são hotéis com uma estrutura de resort mesmo, que aí eles têm, por exemplo, a diária é 40 dólares, mas tu tem lá 50. Sim, é mais do que o valor. Por isso que é importante avaliar o valor final da diária com taxes, including taxes, né? Para não ter uma surpresa desagradável. Exatamente. Porque assim, com certeza, surpresa em dólar não está sendo boa. Não muito agradável. Coisa que não nosso com a câmbio, cotação, né? que tá, não, né? E com essa cotação, falando em cotação, você como profissional do turismo, que enfim, que já foi, dá para se organizar e dá para viajar? O que tu acha? Dá sim, porque o que eu vejo é o valor, comparando de quando eu comecei a trabalhar no turismo e hoje, tá? O valor do ticket médio baixou muito para viagens internacionais, né? Então eu comparava ali as primeiras viagens, vamos contar ali há uns 8 anos atrás, quando eu e o Júlio fomos para uma viagem de lua de mel para a Itália, o valor que foi pago na época do valor da passagem aérea, e hoje o valor da passagem que a gente pagou agora para uma viagem em agosto, que não vai acontecer, enfim, né? Agora, pelo menos. Exatamente, né? Vai ser adiada, né? Um plano que vai ser adiado até por uma questão de segurança, né? Da família.
valores muito bons, porque enquanto vai aumentando mais o turismo, vai aumentando a frequência de voos pelo mundo, quanto maior a demanda por voos, aí vão surgindo mais companhias aéreas investindo e colocando uma frequência maior de voos e, consequentemente, mesmo tendo a cotação alta do dólar, acaba tendo um ticket médio bem atraente. E a questão da passagem também é uma questão muito, muito boa de economizar, porque eu estou sentada aqui, paguei X, estou do lado da Fran que pagou 2X, 3X. Exatamente. Com o mesmo serviço de bordo, com tudo igual, mas com um valor pago muito diferente. Exatamente. Então, na verdade, como é que funciona? Eu, falando agora, deixando a turismóloga tomar conta de mim, né? O que acontece dentro de uma aeronave? Vamos dizer, tu tem ali 200 lugares, né? E tu tem diferentes classes de valores, né? Então, uma forma bem simples de explicar, né? Os primeiros 10 vão pagar X. Os próximos 10 vão pagar X mais Y, e assim vai indo. Se chegar próximo à viagem, tá? E a ocupação desse voo não estiver muito alta, eles não podem levantar voo com a aeronave vazia. Eles vão tentar liquidar esses últimos lugares por um preço mais interessante. Por isso que em muitos casos eu, por exemplo, não costumo comprar com tanta antecedência as minhas passagens aéreas. Eu costumo emiti-las mais próximo da data, por eu ter o fato da questão da flexibilidade, né? Que eu não tenho aquela coisa, eu trabalho numa empresa, eu só tenho férias de tal a tal dia, tenho uma flexibilidade, consigo me organizar nesse sentido. Aí eu vejo numa determinada data que a ocupação do voo está mais baixa, a companhia aérea lança uma promoção, né? E aí tu consegue valores bem mais interessantes. Também é interessante, né? As pessoas, quando tem um destino em mente, já saber quanto que é o ticket médio, quanto que é o valor de uma passagem, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para o Nordeste, ou para São Paulo. Porque muitas vezes vem uma promoção, mas não é uma promoção, é um valor normal, ou até mais caro. Então, por exemplo, a Europa, R$2.200, R$2.500 é um preço ok. Abaixo disso, tá bom. Então, acima disso, eu já acho caro. Então, na verdade, a Europa, o ticket médio, ele varia de R$3.500 a R$4.000, o valor normal. Abaixo disso, por exemplo, você vai pagar R$2.200, R$2.300, é ótimo, excelente, apareceu, aproveita, entendeu? Então tem que varia de acordo com o destino, saber quanto que tá o valor, né? Porque às vezes é que nem roupa, produto de limpeza, qualquer coisa. Às vezes tá promoção, mas tem que ver se realmente tá compensando ou não. Até tem um site, um aplicativo, tem o Viajanet, Melhores Destinos, que ele apresenta ele tem uma demonstração gráfica da oscilação dos valores, qual é o ticket médio e quais são os períodos do ano que o valor do ticket médio ele é mais baixo, né? De acordo baixa, média, alta temporada, né? Então é um recurso que eu utilizo muito para verificar quais as melhores datas. Ele sinaliza, olha, por exemplo, agosto, até o dia 10 é um valor, depois do dia 10 já baixa 30%, 40%, enfim, né? Então, tem essa possibilidade. Se tu baixar no celular, ele vai te dando alertas, né? Que também, às vezes, as pessoas associam muitas vezes só a compra de passagens aéreas com pontos do cartão de créditos, mas tu pode também comprar os pontos e fazer todo um cálculo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas às vezes se economiza um valor considerável, né? Sim. E outra questão, a Itália, queria ver a tua relação com a Itália, o que tu conhece da Itália, quantas vezes tu já foi? Itália, perdi a conta, foram inúmeras vezes, porque viajei bastante a turismo, viajei a negócios, viajei para a questão da moda. Eu trabalho muito forte na questão de fotografia de moda, então fotografar catálogos, enfim, né? Então é uma relação comercial bem forte e afetiva também, claro, né? Então a Itália, vamos dizer assim, acho que eu não conheço o salto da bota só, porque o restante as ilhas ali, também até a última viagem que a gente fez em família foi fazendo ali a Córcega, Sicília, Sardenha, né? Pegamos uma ilha francesa e juntamos com mais 2 ilhas italianas ali, né? Então foi uma experiência assim fantástica. Porque às vezes tu ficar 3 dias na capital de um país, tu tem uma leve
impressão sobre um Exatamente. país, né? Eu já aprecio muito conhecer as cidades interior. menores, o interior. O interior da Itália é lindo, né? Tomar um bom vinho na Toscana, fazer um piquenique no meio de um campo, enfim, né? Eu já tendo filhas pequenas é algo que para mim é muito mais atraente do que ficar Nas grandes cidades. dias perambulando por Roma com criança, não é muito agradável. E assim, as cidades então... da Europa, por ter uma arquitetura antiga, ela não é tão acessível, né? Às vezes Exatamente. carrinho, não tem a opção de uma Exatamente. rampa, não é tão fácil, né? Exatamente. Me rendeu vamos dizer, uma consulta fisioterapeuta na volta ali da última viagem, de tanto carregar a Júlia nas costas. Viajar com o filho, quando a gente volta, tem que tirar férias das férias, né? Porque é cansativo. Exatamente, é ótimo, claro, mas é cansativo, né? Mas é o que eu sempre digo, né? Às vezes eu ouço muito dos clientes, eu vou viajar, vamos só nós dois e os filhos vão ficar em casa. Mas é tão prazeroso poder mostrar um pouquinho do mundo para os nossos filhos e proporcionar experiência de vida para os filhos do que só bens materiais. Então, experiência de vida para os filhos, às vezes eles aprendem muito mais numa viagem dessas do que semanas em sala de aula, né? Também respeito toda a estrutura familiar, enfim, cada um decide a sua vida da melhor forma, mas eu não consigo viajar também e deixar a minha filha, assim. Eu já viajei muito a trabalho desacompanhada, né, da família, enfim, né, mas com a família é um prazer, assim, indescritível. E outra questão, assim, que às vezes não é tão divulgado, mas a questão tanto de quando nós viajamos, nós viajantes vamos para algum outro lugar, quanto pessoas que nós conhecemos vêm para cá, de fazer fotos profissionais em lugares, né? Por exemplo, a nossa região é riquíssima em cenários, né? Isso. Então, por exemplo, a gente tem um familiar, um amigo que mora em outra região, quando vem para cá, por que não fazer um ensaio aqui, né? Com um profissional daqui? Acho que é muito interessante, né, isso, né? Sim, a gente tem, assim, uma clientela considerável que a gente atende de pessoas de fora, que tem clientes, por exemplo, da região de Santa Maria, que todo ano eles vão à praia, dão uma paradinha aqui para fazer uma sessão de fotos na região dos vinhedos, enfim, e depois prosseguem a viagem para a praia, né? E turistas que vêm do Nordeste, de São Paulo, Rio, enfim, que vêm fazer um passeio, nos contatam para realização de ensaios fotográficos, né? De família, casais, então, enfim. Então, fica a dica para quem estiver nos assistindo, que quem tem amigos ou familiares que vêm para cá, para fazer fotos aqui, e para quem viaja, tentar contatar um fotógrafo do lugar que viaja. Por exemplo, eu fiz as minhas fotos de gestante em Veneza, por um preço menor do que provavelmente eu faria aqui, né? Então, isso aí é uma coisa que às vezes as pessoas não se ligam, mas é bem interessante. Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, que nem a gente estava até comentando, né, antes da questão de Veneza, eu e o Júlio fizemos as fotos de casamento, né, em Veneza. E hoje esses locais, principalmente esses locais turísticos, tu entra nos sites locais de dicas, enfim, tem muitos que oferecem, né? E vai de uma variação de valor muito grande. Tu tem um fotógrafo que está no começo da carreira, ele precisa fazer portfólio, ele já precisa adquirir um pouquinho mais de conhecimento, cobra um valor mais em conta. Aí tu já tem um fotógrafo que tem um trabalho melhor, então tem para todos os gostos, bolsos, né? E eu acho que sempre vale a pena ter uma linda recordação nessas viagens, né? Fran, muito obrigada por eu que agradeço aceito o convite de estar aqui hoje. Foi um prazer. Já vamos, nas próximas viagens, já vamos arrasar nas fotos. Sim, com e certeza. Revelar, né? Não escrever e revelar. Certeza. Isso, exatamente. Então. Muito obrigada. Obrigada a todos.